Manhã recebe agora o deputado estadual Luiz Eduardo e Leon Aguiar, diretor do IDEMA. Na pauta, engorda da praia de Ponta Negra e impactos no turismo. Sejam muito bem-vindos, senhores. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan 93.5. Estamos à disposição para esse bate-papo. Conversa. Bom dia, Leon Aguiar, diretor-geral do IDEMA, o órgão que é ambiental do nosso estado. Bem-vindo. Obrigado pelo convite e bom dia a todos que nos ouvem, aqui na Jovem Pan, para que a gente possa conversar um pouco aqui sobre a nossa praia de Ponta Negra. Pois é, a gente resolveu e agradece muito a disponibilidade dos senhores de estarem conosco nesta manhã, porque nós estamos falando há alguns dias sobre engorda, sobre a demora, sobre a necessidade, e nada melhor do que conversar com quem se preocupa hoje com a questão do turismo, o deputado Luiz Eduardo, e com o senhor que está à frente desse órgão ambiental. Eu já queria começar perguntando queria abrir a discussão com Leon, diretor do IDEMA. Há possibilidade, nos próximos dias, do IDEMA emitir essa licença prévia para a obra de engorda de Ponta Negra? Olha, Regina, é muito interessante assim as pessoas entenderem como funciona o licenciamento. O licenciamento ambiental, que se divide, neste caso, em licença prévia e depois terá uma fase de licença de instalação e operação, onde virão os projetos executivos. Ele é construído pelo empreendedor e analisado pelo órgão. Então, tudo aquilo que é apresentado à instituição, existe um corpo técnico que faz a análise daqueles documentos e vê se está em conformidade com a técnica daquela área específica. Então, a gente está falando de um projeto de engenharia diferente para a praia, e eles veem se está em conformidade com a legislação ambiental, se atende a quesitos, a critérios e a situações específicas. Do ponto de vista legal, está totalmente amparado. Nós estamos tendo todo um cuidado com a lei do gerenciamento costeiro do Estado, da União. Nós cumprimos o ritmo de um estudo de impacto ambiental, que é um estudo previsto em legislação, onde ele estabelece prazos, ele estabelece conteúdos mínimos, e nós temos todo o contexto técnico mesmo daquela especificidade de ondas, de marés, de correntes, do turismo, das atividades sociais, econômicas que existem ali. Essa licença prévia, ela é um pedido antigo, mas as informações elas demoraram. E quando chegaram, ainda existem alguns itens que são muito importantes para o conteúdo técnico, para a tomada de decisão. Neste momento, nós estamos aguardando a manifestação da última leitura de todos os documentos que foi feito. Nós pedimos algumas explicações e provavelmente a Prefeitura deve se manifestar muito em breve. Dependendo dessa manifestação, nós teremos condições de emitir essa licença prévia ou não. Então dependerá muito desse Ainda conteúdo. Tem o ou não. Desse ou não, porque não é que a gente vai negar, mas a informação existirá para a tomada de decisão. Eu vou fazer uma explicação muito óbvia. Se coloca ali uma proposição para a base do Morro do Careca, onde terminaria, digamos, o projeto da engorda. Mas a gente não tem muitos detalhes como a gente tem no meio do projeto. Porque no meio do projeto foi mostrado, dentro dos dados, que você tem o enrocamento, aquele paredão, a proteção da linha de costa, você tem a engorda, você tem a necessidade do ajuste e correção das drenagens, e você tem como é que vai ser executado isso, como é que se pretende, qual o sedimento. E quando você chega e termina aquele calçadão, acho que quem conhece Ponta Negra ali na frente de um hotel, até o Morro do Careca você tem algumas estruturas ali, até o morro. E ali você não vai ter o enrocamento. Por que não vai ter o enrocamento? Você não tem a explicação da mesma lógica, a mesma topografia que se pretende, a mesma altimetria que se pretende. Então, diz que vai ter uma rampa, mas não tem os detalhes. Então, como eu vou decidir se a informação não existe? Pois não, Luiz. Claro. Minha pergunta também é para o diretor Leon. Eu tomei a liberdade de fazer uma pesquisa sobre duas praias que tiveram esse mesmo processo de engorda. A praia de Matinhos, no Paraná, e a praia de Balneário de Camboriú. A praia de Balneário de Camboriú, por exemplo, eles receberam, é uma obra do governo, eles receberam os documentos em fevereiro e 3 meses depois, o IMA, que é o Instituto de Meio Ambiente, já tinha aprovado a licença prévia. No caso de Matinhos, demorou mais um pouco porque eles tiveram com problemas do Ministério Público. Mas a pergunta que eu quero saber é
Como é que o IDEMA vê essa demora, se ela pode refletir nos impactos para o turismo? A gente teve o anúncio recente do governo da Paraíba, que pretende implementar essa obra e iniciar a obra, inclusive, em dezembro. Eu vou usar até a frase do governador do Paraná, eu achei muito interessante, ele dizendo que quando eles resolveram fazer essa obra, eles não iam ficar assistindo Santa Catarina virar Miami e o litoral deles virar o Tahiti. A gente tem esse receio também de que a Paraíba deslanche na nossa frente mais uma vez. Como é que o IDEMA vê essa situação que está do contexto da demora? Olha, tenta-se colocar todo o tempo que o órgão é demorado, mas nós já fizemos as nossas análises e eu preciso tomar a decisão em dados. Os dados não existem. Então você não pode colocar um fato de demora ao órgão ambiental que é formado por equipes técnicas e jurídicas. A grande questão é, por que demorou tanto esse licenciamento? Porque, na verdade, o licenciamento foi pedido por um ofício ou por informações incompletas. Nós demoramos 5 anos para receber um estudo ambiental, que deveria ter vindo quando? No ano que foi pedido o licenciamento. Então, eu tenho certeza absoluta que nas pesquisas que você fez nos outros estados, alguma conversa, um planejamento, estudos e projetos foram feitos com muita antecipação e conversado com muita antecedência com o órgão, para que quando fosse constituído um processo de licença, aquela licença ela já veio o quê? Planejada e com as informações suficientes para se tomar uma decisão. Leon, Eu tenho 2 perguntas para fazer para você, diretor. Tá do Luiz Eduardo conosco. Uma é a primeira vez que o Estado faz um licenciamento de engorda, certo? Eu acho que os técnicos não têm ainda essa expertise. O órgão procurou buscar o entendimento nos outros estados, como Fortaleza fez e os outros que já foram citados aqui, buscar o entendimento, como foi feito, qual foi o embasamento técnico para poder licenciar. Nós buscamos, especialmente o Ceará, porque é nosso vizinho mais próximo, o comportamento do litoral deles é mais parecido com o nosso, porque aquela região sul do Brasil é muito diferente, nós temos ciclones, a maré é muito diferente. Então, Fortaleza ela se aproxima mais. E nós conversamos com a academia, que quem estuda nosso litoral há muito mais tempo do que o próprio projetista e o órgão. Né? Então, esse embasamento, essa conversa, esse caminho foi muito importante. Inclusive, deputado, para ver assim, que não foi uma coisa tão fácil. Lá no Ceará foram 11 anos de licenciamento. Por quê? Porque lá teve também as inconsistências, teve processo judicial e tinha muito mais complexidade do que nós tínhamos aqui, porque não era só a engorda. Nós tínhamos um projeto de reurbanização. Então, esse projeto de reurbanização mexia com desapropriação, calçada, ruas e etc. Então, aqui é só a engorda. Há a possibilidade de se fazer um licenciamento provisório, vinculando, né, a um programa de monitoramento de itens exigido pelo IDEMA? Pois é, essa é a grande questão, porque nós estamos falando de uma licença prévia, né, que como o próprio nome diz, ela dá uma autorização para que aquele processo que é tão longo quanto, que é o processo de abertura de toda a fase da licitação, de empresas interessadas, que ele pudesse já começar com essas condicionantes que o deputado faz referência. Isso, Regina. Não é incomum a gente condicionar no licenciamento ambiental. O IDEMA já teve várias licenças prévias emitidas. Depende do tipo de projeto e depende do que eu estou condicionando. Imagine só, se nós fizéssemos uma condicionante dizendo, me apresenta os estudos depois, essa condicionante muito provavelmente não teria validade e nem se justificaria. Mas se ela viesse amarrada com prazos, ela viesse amarrada, olha, eu não tenho um monitoramento de uma ave agora. Está se justificando que aquela ave eu só posso estudar daqui a 2 meses, porque faz parte da natureza da ave. Óbvio que eu posso condicionar, desde que você me traga essa condição, essas informações antes do projeto, porque eu preciso da informação. Né? Porque se eu não mensurar o impacto sobre essa ave e acontecer qualquer coisa com ela, quem serão os responsáveis pelo dano? Né? Como é que eu vou mensurar o dano que eu não sei nem os números aproximados daquilo? Então, são informações importantes, é possível condicionar muita coisa, desde que justificado, é preciso que se justifique, precisa estar no processo, né? E existem as informações que eu não posso abrir mão. Essas discussões são muito técnicas, né? Eu não domino todo o conteúdo técnico, e o ideal é que as equipes técnicas se conversem,
né, a equipe do proponente com a equipe do órgão ambiental. Está tendo essa conversa? Fato que não tem acontecido. Mas por que não tem acontecido, Leon? Porque nós analisamos, nos manifestamos e até agora eu não tive nenhuma provocação da parte proponente. Mas faltou... Desculpa, Virgínia. Mas durante todo esse período, Leon, a gente viu que, principalmente através da mídia, teve até eu vou falar troca de farpas, mas eu não sei se é o termo correto, entre o IDEMA e a CEMURB. Por que se esticou tanto a corda nessa discussão e por que não pareceu ter uma parceria mesmo para se fazer uma obra que todos concordam que é importante e que não tem outra alternativa? Isso é interessante, assim, porque nós somos procurados por todos os municípios do Rio Grande do Norte, todos os prefeitos. Nós temos conversa com a Caixa Econômica Federal, que tem empréstimos a muitas dessas prefeituras, né, muitas emendas parlamentares de projetos que estão perto de se perder, e a gente faz de tudo para salvar projetos, e conversa, e se condiciona, e se dá um prazo a mais. E nós estávamos analisando o estudo ambiental desde janeiro, quando as últimas informações das contribuições da audiência pública chegaram para o IDEMA. Foi montada uma equipe de 18 técnicos, cada um com sua especialidade, até para ser mais rápido. Essa equipe ela conseguiu se manifestar agora. Estava muito perto de ser concluída essa análise. Antes dessa conclusão, em nenhum momento houve uma procura ao IDEMA para dizer como é que está esse meu licenciamento. Mas, na mídia, saiu discussões por parte da prefeitura, que foram, inclusive, muito surpresa para a parte do corpo técnico do IDEMA, que estava ali empenhado, com técnicos responsáveis, precisam ser respeitados, e a gente não foi procurado. Mas saiu na mídia. Houve a priorização, na verdade, por parte do o governo? que acontece muito com gestores é que eles se preocupam mais e vão para a pressão quando o prazo lá da Caixa Econômica e do Ministério está para ser exaurido, né? Porque vai perder o recurso e acaba... Eu gosto de fazer política com seriedade, né? E a gente sabe, eu fui prefeito de Maxaranguape, a gente sabe. Como o Ministério, que tem um convênio com a Prefeitura, deve estar pressionando, né? E tem prazo e vai perder o convênio, então aí viu-se a necessidade de acelerar. Mas o que eu estava até conversando com o Leon aqui nos bastidores, antes de começar a entrevista, que nós vamos propor essa reunião, ou no IDEMA, ou na Assembleia, para a gente levar todos os atores, discutir, tentar chegar a um denominador comum. Porque quem não já foi feito há poucos dias uma audiência pública que foi realizada pela Assembleia Legislativa. Mas a gente quer fazer uma reunião administrativa, sem popularismo, sem levar para a área política, onde os técnicos possam discutir, a gente chegar, discutir ponto a ponto, né? Aqueles que forem mais leves, a gente já resolver, sair resolvido, e aqueles que tiverem... complexidade, né? Isso, não tiver muita complexidade, ver qual é a forma mas a gente tem que se juntar. Quem não pode perder é o turismo de Natal, o turismo do Rio Grande do Norte. Ponta Negra é o cartão postal. Natal é o ponto de chegada. E daqui o turista pode ser interiorizado, né? A gente sabe que na hora que isso acontecer, essa obra, nós vamos triplicar o número de turistas e o número de negócios, porque o turismo é uma locomotiva e traz mais de 50 negócios junto com ele. Isso vai gerar emprego e é o que a nossa população realmente precisa. Mas o senhor acredita que o governo poderia fazer uma força-tarefa mesmo com as dificuldades apresentadas pelo IDEMA? Pode, eu acho que a gente tem que despolitizar, distensionar, né? E a governadora, como uma grande líder do Estado, né? Eu acho que ela tem essa sensibilidade, senão ela não teria sido senadora, governadora, deputado federal, deputado estadual. Leon é um técnico sensato, eu já tive várias oportunidades. Nós conseguimos licenças ambientais importantes quando eu era prefeito de Maxaranguape. Nós construímos a Beira-Rio, a Beira-Mar, a maior praça de evento de município do estado do Rio Grande do Norte. Eu acredito que com o diálogo a gente consiga levar e resolver esse problema, porque é de fundamental importância. Diretor Leon Aguiar, a governadora já conversou, já o chamou para conversar sobre esse tema, porque ele está na imprensa, na mídia há alguns dias. Ela já demonstrou uma preocupação em relação a isso e o que é que ela disse para o senhor? Regina, todas as vezes que eu converso com a governadora, né, não só Ponta Negra, porque a gente tem muitos projetos de relevância para o Estado, a seriedade com que ela leva o corpo técnico, o empenho do corpo técnico é muito grande. O que ela mais pede órgão não pode criar dificuldade nem vender facilidade, órgão tem que ajudar o Estado, órgão tem que licenciar, agora com responsabilidade. Então, esse licenciar com responsabilidade é tudo que a gente
não pode errar, a gente não pode deixar aqui acontecer um erro que depois que esse projeto for executado, o primeiro que será cobrado será o município, porque é o projetista, mas também automaticamente o órgão licenciador. Então, por mais que a gente queira, a gente quer, e ela já colocou a importância desse projeto para a cidade e para o Estado, porque a gente está falando do turismo do Estado, a gente tem que ter essa seriedade. O que a gente precisa? A gente precisa desse caminho do diálogo, da conversa, que é o que a gente mais faz. Senta a equipe técnica do IDEMA e senta a equipe técnica do proponente. Isso foi feito ano passado. Esse ano não teve nenhuma conversa, não teve uma procura. Há pouco que estava bem próximo já dessa conclusão desse estudo, quando veio aquele episódio. O senhor acabou de falar, a gente estávamos em fase de conclusão. Por que não foi concluído? Concluímos a análise. A análise indica que tem ausência de dados. Se eu tenho ausência de dados, eu não posso me manifestar. Não é o IDEMA o estudioso do caso ou o proponente do projeto. Eu preciso que a prefeitura se manifeste formalmente com os dados. Porque eu gosto de citar exemplos que a população entende mais. Se eu vou fazer uma cirurgia de coração, eu vou pedir para você me apresentar um raio-x ou um exame de sangue depois da cirurgia ou antes? Então, antes eu preciso do diagnóstico. Eu preciso entender as consequências, eu preciso entender como é que está o seu corpo para que eu não faça uma cirurgia errada. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, um comparativo, para que a população entenda que Ponta Negra merece um projeto ali de reconstrução do turismo. Existem questões sociais, biológicas e físicas que precisam ser analisadas. Biológicas existem algumas lacunas, algumas podem ser condicionadas, outras eu acho mais complicadas. Qual a mais complicada biológica para ser condicionada, Leão? Olha, biológicas eu acho que é muito dados da praia em si. Nós não temos informações de espécies que estão ali e de espécies que aparecerão com a engorda. Possibilidade de tubarão é um temor do IDEMA? Aconteceu em Camboriú. Né? Em Camboriú também aconteceu uma tempestade que levou metade da engorda. Nós temos ali uma via costeira que não está sendo muito dita, que conversada e observada, mas nós temos uma erosão costeira. Mas já está sendo feito o enroncamento. A engorda de Ponta Negra pode transferir parte da energia e erodir com mais velocidade da via costeira. Então, são consequências que não estão colocadas no estudo. Mas eu pergunto para o senhor concorda ou não que o avanço do mar hoje está colocando em risco o Morro do Careca? E se concorda, qual é a alternativa à engorda para que esse morro não venha a colapsar? Olha, é colocado muito o Morro do Careca pela simbologia que tem o Morro do Careca, né? Obviamente. O risco que tem o Morro do Careca, eu não colocaria um risco, é um processo natural de erosão marinha. Sim. E um processo natural de erosão eólica, porque mesmo com a engorda, o morro vai continuar tendo erosão, porque não chega sedimento no morro e os sedimentos vão ser levados pelos ventos, na parte do topo do morro. Então é importante se compreender isso. Não é só o Morro do Careca que está em exposição. Nós estamos falando, esse projeto é muito mais importante, a proteção da costa que nós temos. Esse projeto foi pensado para o calçadão de Ponta Negra, para a cidade de Natal. Existem trechos... Estamos com a erosão, não é? Existem trechos enormes do nosso litoral que estão todos sob o efeito da erosão costeira. Certo. Então, a tendência é que nós tenhamos cada vez mais erosão em menos tempo. Mas, secretário, vou chamar de secretário. Esse projeto engorda, ele virá, Regina, para Virgínia. Eu estava gostando de Regina. Mas a erosão costeira é uma realidade em todo o litoral, né? Em toda a costa brasileira, né? Mas nós queremos proteger o nosso aqui, que já temos recursos, projetos, tudo encaminhado, que é possível se proteger e que a gente está num processo que nem a prévia ainda se conseguiu. Exatamente, Virgínia. Mas por que não se conseguiu a prévia? Porque eu preciso de dados fundamentais para tomar decisão. Eu não posso colocar sobre uma instituição técnica da sociedade e colocar um projeto incompleto para tomar a decisão que pode ser errada e a sociedade sofrer essa consequência e o IDEMA sofrer uma consequência de erro. Mas aí foram acrescidos 23 questionamentos novos ao termo de referência que já tinha sido feito, né? Por que não foi feito antes? Por que não foi feito antes? Porque o estudo ambiental foi solicitado em 2018.
e só foi apresentado no segundo semestre de 2022, quando o corpo técnico do IDEMA teve a condição de começar a analisar as informações. E por que só agora foi enviado para a Prefeitura responder? Porque nós tivemos uma equipe técnica de 18 técnicos se debruçando sobre o EIA-RIMA e sobre complementos pós-EIA-RIMA. Que complementos? Da audiência pública, que aconteceu em novembro de 2022, e que tiveram quase 200 perguntas ali. Um estudo ambiental de quase 2.000 páginas, diga-se de passagem, e um projeto diferente de grande envergadura e complexidade. Eu não estou licenciando uma padaria, eu não estou licenciando um pequeno condomínio. É preciso que se entenda a complexidade e que o proponente do projeto apresente informações que foram pedidas em 2018 e que está dizendo que em 30 dias não consegue atender, mas ele pediu em 2018 ele não fez. Mas há a possibilidade de dar essa licença prévia e condicionando num acordo, num termo, até num termo de ajuste de conduta junto com o Ministério Público, enfim, Não, para que dê essa licença prévia, para não perder o recurso, são 80 milhões. Eu acredito que para conseguir esse recurso para Natal novamente, eu acho que daqui a 20 anos. Ninguém consegue. Deputado Né? Luiz, Então, a preocupação é não perder a governadora, recurso. a governadora está muito sensível. O IDEMA sempre foi muito sensível a esse projeto. A gente acredita que é um projeto que vai dar certo para Natal. E a gente ajudou a Natal e a garantia desses recursos. Inclusive, eu desmembrei já parte desse licenciamento em 2019, porque o argumento era que ia se perder o recurso. Tanto é que vocês estão vendo o enrocamento sendo executado hoje, porque nós desmembramos. Mas existe um limite técnico. A gente sempre esteve à disposição de reunião, de conversa técnica, da Casa, da Assembleia, do proponente da Prefeitura. O que a gente quer, e até solicita que a Prefeitura procure o órgão formalmente, como sempre fez, e como pode ser feito. Eu vou propor que eu vou capitanear essa reunião. Agora, eu vou fazer o convite. Eu vou fazer o convite a todos os atores envolvidos para que a gente possa fazer uma reunião administrativa, técnica, onde possa ser discutido, amarrado os pontos e a gente possa sair já com um horizonte onde a gente possa solucionar esse problema. O que causa estranheza é a gente ter que ter uma intermediação no caso do deputado, para um assunto de uma relevância como essa, secretário. Vou lhe chamar de secretário mais uma vez. Diretor. Diretor. Por quê? Porque é um assunto que preocupa a cidade, há uma ameaça não só de perda de recursos, mas de patrimônio, de nossa imagem para o mundo, que está com a erosão que passa da minha altura, e a gente ainda tem que ficar assistindo que é necessário uma intermediação de um terceiro para se resolver um problema tão sério e grave, Regina, o que Morro do existe Careca. hoje em Natal. O IDEMA tem algum projeto em que essa licença não é... Olha, o Morro do emitida? Careca, a qualquer tempo, pode ser feito um projeto só para o Morro do Careca. A gente pode fazer só a proteção do morro, né? Mas em nenhum momento está sendo proposto aqui ou discutido só o Morro do Careca. A gente está fazendo um projeto... Mas se nós temos recursos para a praia inteira, uma faixa de areia, Ponta Negra hoje sofre muito, nós não temos como andar em Ponta Negra. Tudo que a gente quer é que esse recurso venha com a responsabilidade, como tem que ser e como tem sido feito desde o começo. Diretor. O que a gente não pode é pecar e errar e depois 80 milhões se transformarem em 200 por um erro. Leon, a gente está falando sobre itens técnicos, mas é algo que eu queria insistir. Quais são os principais pontos que o IDEMA precisa de uma resposta para a emissão dessa licença prévia? Porque a gente sabe que tem algumas lacunas, a gente conversou aqui antes, com relação à drenagem, com relação também a correntes marítimas, são biológicas. Queria saber que você enumerasse quais são os principais pontos que precisam de respostas para serem emitida essa licença prévia. E se eles são respondíveis? Eu vou usar até essa palavra. A gente diria que as principais ausências que nós percebemos nos estudos estão relacionadas à jazida. Essa jazida, ela foi colocada, foi feita uma análise lá atrás. A jazida, só para quem não entende, pessoal, nosso ouvinte, a faixa de areia no fundo do mar que será retirada. Né, a fonte que vai servir para a engorda da praia. Nós temos informações muito superficiais sobre essa jazida, esse sedimento. Então, todos os outros aspectos não foram estudados, não tem informações, não tem amostras, né, não tem subsídio suficiente, não tem as espécies que habitam ali e que podem provavelmente procurar a nossa praia depois que for iniciado o processo de engorda. Nós temos alguns aspectos físicos, oceanográficos, que são de maior complexidade, né, mas que provavelmente isso não seria um impedimento, pode ser condicionado desde que se justifique.
E nós temos alguns impactos sociais, mas esses também muito discutíveis do ponto de vista de condicionante. Com relação à drenagem, tudo ok? A drenagem ela tem as suas preocupações porque elas causam um efeito de erosão muito grande. E a gente está vendo isso lá em Camboriú, né, que não foi feito o ajuste ainda necessário. Mas isso é algo que pode ser condicionado porque a licença de instalação pode trazer mais subsídios de projeto. Diretor, o governo recentemente anunciou um concurso para o IDEMA. Isso tem a ver com a ausência de servidores, a falta de celeridade também desse processo? Isso, nós temos, vou chamar de Li. Lice. Nós temos aqui uma situação do Estado que é gravíssima. Não só o IDEMA precisa de servidores, né? Nós temos um quadro em que não tem sido feita a reposição desses servidores ao longo dessas décadas, eu diria, e a gente só perde servidores, só perdemos técnicos. O IDEMA está no mesmo regime. Né? Nós vivemos uma situação caótica, né? muita fragilidade mesmo, e tanto é que nós conseguimos, depois de muita negociação, discussão e demonstração da necessidade desse concurso, fazer o primeiro concurso do IDEMA. Para isso, nós firmamos um acordo judicial, onde esse acordo nós temos obrigações a cumprir. Então, nós teremos que fazer várias demonstrações ainda, né? Uma delas precisando, inclusive, da Assembleia, porque passará por um ajuste do plano de carreira do IDEMA, e faremos o edital baseado nas necessidades do órgão desse corpo técnico. Mas hoje, eu digo a você que nós já tivemos mais de 300 servidores de nível superior e hoje eu acredito que nós temos 45, 46 servidores de nível superior para todo o Rio Grande do Norte. A Assembleia, inclusive, ontem na Comissão de Constituição e Justiça já aprovou aí a realização desse concurso. Diretor, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu na Praia da Pipa, quando a gente viu uma família inteira morrer com a queda de uma falésia no ano passado, se eu não me engano. Foi 2021. Uma tragédia de grandes proporções e sem... O senhor não teme que hoje a gente vive ali uma situação de risco naquele morro e que se algo acontecer vai ser tão desastroso do ponto de vista do ser humano quanto também para a nossa imagem, para o nosso produto? Não seria a hora de se pensar também nisso, de pelo menos se iniciar um processo de resolução para evitar que aquela falésia provoque acidente? Regina, nós temos várias áreas de riscos e Virgínia. Nós temos várias áreas... Eu vou te chamar de secretário e você... Dá certo. Várias áreas de risco de desastres ambientais no Rio Grande do Norte. Da mesma forma que pode ter um incidente, um acidente, um risco, né, um desastre na Praia de Pipa, como aconteceu, nós podemos ter em Ponta Negra, nós podemos ter em Nísia Floresta, nós podemos ter em Baía Formosa, nós podemos ter em Maxaranguape, nós podemos ter no interior do estado com inundações devastadoras. Então, assim, nós nos preocupamos com muitas áreas de risco do estado. Mas é possível preveni-las, É possível prevenir. Nós temos uma cerca, inclusive, que é colocada na base do morro para impedir o acesso das pessoas. Essa cerca nós instalamos e a população degrada. Nós instalamos e se degrada. A Polícia Militar faz a sua fiscalização pela manhã. A Guarda Municipal, infelizmente, não está conseguindo ir à tarde. E as pessoas continuam arrancando cerca e subindo seria o morro caso da e se polícia, expondo. que tem mais um efetivo maior, passar o dia ali? Olha, eu não O efetivo da acredito... polícia é 3 vezes mais. Mas eu não acredito que só a polícia. Eu acho que precisa de ações, algumas delas inclusive estruturantes, como nós tentamos fazer lá no IDEMA, de educação ambiental. As pessoas precisam assimilar e enraizar de que aquilo ali é uma área de interesse, de proteção e de risco, né? Então, eu acredito que nós temos uma situação que, de igual forma, nós temos áreas de risco no estado e que as pessoas precisam ser sensibilizadas. Não será a cerca e nem será a engorda que impedirá pessoas de se exporem a risco ou subirem no Morro do Careca. Então, eu acho que a consciência e a educação das pessoas, elas farão um grande diferencial. E a atuação de todos, porque não adianta o Estado ir fazer um discurso, a Prefeitura ir fazer um discurso, e o comerciante que está ali do lado dizer, não, pode subir, ou a Vila de Ponta Negra, o morro é nosso, a gente sobe quando quiser, e a gente tem uma área militar onde a gente não tem intervenção do militar, então é muito complicado. Hoje em dia a gente nem conseguiria, Alice, deixa de otimismo. Nossos filhos não vão ter esse prazer mais de subir no morro. Do ponto de vista prático, essa licença prévia pode sair em quanto tempo? Olha, a gente emitiu semana passada a solicitação.
Essa solicitação nós demos 30 dias. Se ela chegar esta semana? Se ela chegar essa semana, o IDEMA, a semana que vem, ou essa semana ainda, iniciará a análise. Será a prioridade do IDEMA nessa... Sempre foi uma prioridade, porque é um projeto grandioso. E a gente vai se manifestar o mais rápido possível também sobre essas informações. Se tiver algum item ali que a gente ainda entenda que está inconsistente, eu farei uma conversa, eu convocarei novamente toda a equipe técnica da prefeitura daquela especialidade, né? Porque não é tudo, é daquela especialidade, para ver se a gente consegue chegar num limite. Em tese, essa licença prévia ela pode ser emitida agora em julho ou em agosto. Agora, preciso realmente da proposição do projeto da prefeitura que se manifeste sobre os elementos, né, que estão ali colocados. Deputado Luiz Eduardo, e como é que vai ser esse encontro aí que o senhor está pretendendo fazer? Olha, a nossa equipe teve ontem na CEMURB, né? A gente tem uma equipe técnica, tem Flávio, que é biólogo, que é nosso assessor, Sancler, tem Emilson, que é engenheiro, e foram lá entender, para a gente se apropriar da matéria. Legal, o gabinete diverso com especialidades. Nós temos um gabinete bem técnico. E foram lá conversar. Então, a nossa ideia era conversar ainda essa semana com o Leon. Mas já tive aqui a conversa boa aqui com o Leon nos bastidores, e a gente vai propor essa reunião, onde a gente saia já com definições exatas, para que o mais rápido possível a gente solucione. Né? A gente não pode perder essa oportunidade desse crescimento de Ponta Negra, dessa geração de emprego. O turismo é a cadeia produtiva mais importante do nosso estado, que mais gera emprego, é importante para o PIB também do estado, né? Cerca de 8% do PIB do nosso estado. Então, é fundamental para um salto, para outro patamar do turismo do Rio Grande do Norte. Como é que o senhor tem visto essa situação das estradas, né, de acesso às principais praias? Olha, inclusive, eu participei essa semana de audiência pública na Pipa. A reclamação é total sobre essa infraestrutura. É fato que o governo tem muita dificuldade financeira, né? Eu costumo dizer, eu não gosto de politicagem. Eu sou uma oposição séria. O governo do estado tem uma dificuldade muito grande financeira. Precisa ter uma organização melhor, um melhor planejamento. Mas a gente sabe que as nossas estradas são caóticas, né? Os municípios do estado do Rio Grande do Norte são municípios pobres, que vivem de repasse do Pacto Federativo. Nós temos aqui, por exemplo, a Paraíba. O governo do estado está repassando, usando o princípio do Pacto Federativo, ele está repassando para a prefeitura do quociente 06, ele está passando 5 milhões por ano para o prefeito executar obras estruturantes, né, dentro do seu município. Prefeitura 08, ele está passando 8 milhões por ano. Então, por isso que as estradas, né, as infraestruturas nos municípios estão funcionando. Cada um cuida do seu trecho. Cada um cuida do seu trecho, né? Está descentralizando. Eu acho que poderia começar a acontecer isso, porque as pessoas vivem nas cidades. O governo está anunciando aí 200 milhões desses recursos extras, fruto desse acordo que foi feito. Nós temos o segundo geoparque do país. Né? Isso é uma referência, é um rótulo importantíssimo para o turismo do Rio Grande do Norte. Mas os acessos péssimos, né? São 6 municípios lindíssimos que nós temos lá no Geoparque. Né? É importante investir em infraestrutura. Nós poderemos fazer também a rota dos peregrinos, saindo de Santa Cruz, do Trairi, indo até Caicó, que é a única festa transformada. Religiosa. Né? E foi transformada em bem material, né, pelo IFAM. Então, daria 150 quilômetros de Santa Cruz para Caicó, 8 dias de peregrinação. Agora tem que ter infraestrutura no caminho, como é feito em Santiago de Compostela. Agora o que a gente vem assistindo é o que lhes falou do governador. O vizinho virá maior. Você vai hoje em Bananeiras, ali as estradas, uma maravilha, as infraestruturas acontecendo, né, o investimento privado. A perda de habitantes, de acordo com dados do censo, também é um motivo para se preocupar, da gente tentar trazer mais empregos para as pessoas fixarem. Sim, também. O nosso estado ele não é industrializado. Né? A nossa maior indústria é o turismo. E é a indústria que a gente pode gerar de imediato emprego. Nós temos 40 mil leitos. É a maior quantidade de leito do Nordeste. Nós temos os melhores hotéis do Nordeste. A infraestrutura produzida pela classe empresarial está aí à disposição. Se nós aumentarmos 20% do número de turistas, nós já vamos gerar mais de 15 mil empregos.
né? Então o Rio Grande do Norte está preparado, nós temos um bom aeroporto, nós temos infraestrutura de restaurantes, de bares, né? Hotéis fantásticos. Poucos estados no Brasil têm. Pois é. Então, o que a gente precisa é melhorar a infraestrutura, né? A gente precisa que a segurança volte a funcionar no nosso estado. A gente precisa recuperar de fato as estradas, porque o tapa-buraco não resolve mais o problema, até porque o asfalto ele tem uma data de validade, né? Deputado, é assunto para uma manhã inteira. Infelizmente a gente tem que encerrar, mas a gente agradece demais a presença do diretor-geral do IDEMA, Leão Aguiar, deputado estadual Luiz Eduardo. A gente torce, né, que tudo isso se resolva o quanto antes. Ainda vão ter muito estresse, né? Enfim, a gente torce pela saúde de ambos. Na próxima entrevista a gente já esteja falando aqui numa etapa seguinte, né, que a gente evolua. Muito obrigada pela participação. Mas a gente vai ter o diálogo. O Leão é um homem de gesto, ele vai ajudar bastante a gente resolver essa situação. Eu tenho certeza disso. O IDEMA é um órgão sério, preparado. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir resolver isso e Natal vai ganhar, o Rio Grande do Norte vai ganhar com isso. Muito obrigada, diretor. Agradeço a todos vocês, dizer que desde o começo a gente teve e tem o interesse dessa obra, tanto é que a gente dialogou muito agora com o IBAMA, explicamos os motivos para manter esse licenciamento, já que nós estávamos tão perto da finalização da análise. E está tudo ok nesse aspecto, né? A gente entende, já tem todo o parecer, estão construindo o acordo para assinatura da delegação. E a gente entende que tão logo a prefeitura venha se manifestar, mas acho que essa conversa é essencial para que a gente finalize de forma muito técnica e muito responsável, né? Para que a prefeitura consiga finalizar o projeto e a gente possa já seguir para a segunda fase, que é a licença de instalação, que é quando a gente terá de fato esses projetos integrados. Muito bem, muito obrigada. Vamos para o intervalo.